Olá! No vídeo de hoje vocês vão ver a resolução dessas duas questões que aborda sobre o conceito de MDC, ou seja, máximo divisor comum, e de quebra ao final do vídeo vocês vão ver também dicas ou uma aula explicativa sobre como calcular quantidade de azulejo ou de piso cerâmico ou até mesmo de lajota para uma determinada área. Dessa forma você pode calcular sozinho sem recorrer a ninguém para o cálculo desse material sem o risco de você comprar a menos ou muito a mais, evitando desperdício. Então fiquem comigo até o final do vídeo para assimilar todo esse conceito, além de aprender essa dica valiosa para a sua vida prática. Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de matemática e física, engenheiro civil, pedagogo, trabalhando na área de educação aqui no Japão e também fazendo vídeos aí para brasileiros aí em todas as partes do mundo. Aproveito aqui também, se você achar esse vídeo interessante, útil aí para você e também para outras pessoas, e se ainda não se inscreveu, já deixa feita a sua inscrição e recomende aí a todos que você conhece. Muito importante também o seu like ou seu comentário aqui nesse vídeo ou em outros que você escolher, e também deixa ativado aquele sininho que fica logo abaixo do título desse vídeo para que você seja notificado semanalmente de novas aulas e novas dicas. Vamos então para a nossa aula de hoje. Vamos lá. Bem, a nossa primeira questão de hoje trata-se sobre esse enunciado aqui. O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para escolas. Este ano serão distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna de um mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receber ingressos. Há alguns critérios para a distribuição dos ingressos. Cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão. Todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. Terceiro critério, não haverá sobra de ingressos. O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos, segundo o critério estabelecido, então, resumindo, eu tenho aqui 720 ingressos ao todo para ser distribuído para N escolas, que é exatamente a quantidade de escolas que o exercício está pedindo. Então, quando você tem esse tipo de exercício de questão, você vai utilizar aí o critério do MDC. E como eu tenho 400 ingressos para uma sessão e 320 para outra, e todas as escolas que eu vou distribuir têm que receber a mesma quantidade, então o processo aqui nós vamos utilizar o MDC. E dentre os três critérios que a gente estudou na teoria dos critérios de utilização do MDC, o melhor aqui é utilizar aquela regrinha do jogo da velha, porque eu só tenho dois itens aqui, é bem mais fácil, não é isso? Vamos desenhar aqui o esqueminha do jogo da velha. Então, desenhado aqui o esquema do jogo da velha, vamos fazer a resolução. Eu tenho aqui 400 e 320, então lembra que na linha do meio eu coloco o maior, que é o 400, e na sequência coloco 320. Depois eu vou fazer essa divisão de 400 por 320. Então, 400 dividido por 320, qual o número que multiplicado por 320 vai dar 400 ou próximo de 400? Só pode ser 1, porque se eu puser o 2 vai passar, né? Então vai ser 1. 1 vezes 320 vai dar o próprio 320 que você subtrai aqui. Sobrou quanto? Sobrou 80. Então, eu tenho o quociente 1, você escreve o quociente 1 aqui, na linha do quociente, e o resto, 80, você copia na linha do resto, que é 80. E você repete o 80 aqui na linha do meio novamente. Agora, vamos dividir o 320 por 80. 320 dividido por 80 vai me dar quanto? 4. 8 vezes 4 dá 32, então vai dar 320 aqui, subtrai, resto 0. Então, meu quociente deu 4 e o resto deu 0. Ora, se o resto deu 0, então o meu MDC, ou seja, o máximo divisor comum entre 320 e 400 é o 80. Ou seja, eu posso distribuir por igual 80 ingressos. Então, vamos fazer a conta aqui. Os 400 ingressos dividido por 80 vai me dar quantas escolas? 5 escolas, ou seja, 5 escolas podem receber 80 ingressos do período vespertino, da sessão vespertina, que seria a sessão da tarde, e 320 também vai receber
dividido por 80 ingressos, são 4 escolas, tá certo? Porque 4 vezes 80 vai dar 320, ou seja, 5 escolas vão receber 80 ingressos da sessão vespertina e 4 escolas vão receber 80 ingressos da sessão noturna. Então, ao todo, 9 escolas poderão receber por igual quantidades iguais de ingressos e também em sessões diferentes, e observe que não sobrou nenhum ingresso, conforme os critérios estabelecidos. Ok? Bem, vamos então agora para a nossa segunda questão. Vamos então para a nossa segunda questão de hoje, que é uma questão da FUVEST e que foi alterada aqui alguma coisa, mas não os dados da questão. Suzete quer cobrir o piso de sua sala com lajotas quadradas, todas com lado de mesma medida inteira, em centímetros. A sala é retangular de lados 2 metros e 5 metros. Os lados das lajotas devem ser paralelos aos lados da sala, devendo ser utilizados somente lajotas inteiras, entre 15 e 30 centímetros. Luiz, seu marido, ficou incumbido de fazer o cálculo. Quais são os possíveis valores do lado das lajotas que Luiz encontrou? Então, para vocês entenderem, vamos fazer aqui um esqueminha para a sala que a dona Suzete quer colocar o piso. Seria essa sala aqui de dimensões 5 metros de comprimento por 2 metros de largura. Então ela quer colocar lajotas inteiras. Então quais tipos de lajota que eu posso, ou quais medidas de lajotas eu posso colocar aqui? Bom, então esse é um caso típico também de MDC. Vamos fazer o seguinte, como as lajotas estão em centímetros, vamos transformar essa medida da sala em centímetros também. 5 metros representa em centímetro quanto? Se 1 metro é 100 centímetros, 5 metros vai dar 500 e naturalmente 2 metros vai dar 200 centímetros. Então vamos utilizar também o cálculo do MDC pelo método do jogo da velha, como a gente fez anteriormente. Então vamos fazer aqui o esqueminha clássico. Então vamos colocar aqui as medidas da sala em centímetro, sempre começando pelo maior. Então vamos colocar o 500 aqui e o 200 aqui. Bom, uma vez colocado aqui, eu vou fazer essa divisão 500 por 200, mas sem cortar os zeros aqui. Como eu estou trabalhando aqui em centímetros, e para que ela fique na sua forma inteira, eu não vou cortar esses zeros aqui. Então, qual o número que multiplicado por 200 vai dar 500 ou próximo disso? Então vai ser 2 vezes 200 vai dar 400. Então você coloca 400 aqui, subtrai e sobra o quê? Sobra o resto 100. Então você coloca o quociente 2 aqui e o resto 100 você coloca aqui. Agora você vai copiar esse 100 e coloque aqui na linha do meio. E vamos fazer essa mesma conta agora com 200 dividido por 100. Então 200 dividido por 100 só pode dar 2, né? 2 vezes 100 vai dar 200, subtrai aqui, vai dar 0. Então, coloque o quociente aqui e o resto 0. Então, no momento que o resto dá 0, o valor que deu aqui nessa linha do meio é o próprio MDC. Ou seja, significa o quê? Que se eu for, teoricamente, matematicamente falando, eu deveria colocar lajotas de 100 por 100, ou seja, de 1 metro por 1 metro. É claro que você não vai achar isso aqui no mercado. Então, o que nós vamos fazer com esse 100? Vamos pegar os divisores de 100. Quais são divisores de 100? Bom, dá para a gente fazer de cabeça. Vamos fazer aqui, ó, MDC de 100. Quais são os divisores de 100? 1 por 1? Sim, 1 por 1 é possível. 2 por 2? Dá para dividir por 2? Sim, dá para dividir por 2. Por 3? Dá? Não dá. Por 4 dá? Por 4 dá. Por 5 também é divisível. Por 6 não dá. Por 7 não dá. O próximo seria 10. O próximo seria o quê? 20, 25, 50... Observe que aqui o 50 é metade do 100, então já não tem mais. Então o próximo seria o próprio 100. Então, os divisores de 100 seria 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 e 100. Bom, mas é claro que eu não vou ter piso de 1 por 1, 2 por 2 ou 4 por 4. 5 por 5 talvez até ache. 10 por 10 é comum. Mas como ele quer que o SPED ou a Suzete quer que a medida da lajota esteja entre 15 e 30 centímetros, qual é a medida que atende essa exigência? Seria o 25 por 25, que está exatamente entre 15 e 30. Então, nesse caso aqui, alternativa C. Entenderam, pessoal? Então, o MDC tem essa aplicabilidade, ou seja, você consegue
resolver alguns casos que eventualmente pode ocorrer no cotidiano de sua vida aí. Agora, observe que esse exercício aqui é muito teórico, tá? Porque na prática eu estou considerando esses pisos justapostos, ou seja, uma colada na outra. E na prática, quando você vai fazer a aplicação desse piso, existe o tal do rejunte, que vai ter aquela diferencinha, onde o pedreiro vai fazer o assentamento, mas vai ter na prática uma pequena diferença que pode acarretar aí uma diferença no total. Tá? Mas como é um exercício apenas para mostrar aí a aplicação do MDC, então é válido esse tipo de exemplo aqui. Ok? Então agora vamos partir para a última parte, que seria a dica que eu prometi no início da aula de como calcular a quantidade de pisos e azulejos numa determinada área. Vamos lá então. Bem, então, para encerrar essa aula aqui, e conforme eu falei no início, vamos complementar dando essa grande dica aí para muita gente que não sabe ou quer aprender como calcular a quantidade de piso ou azulejo numa determinada área. Então eu fiz aqui um exemplo de uma área qualquer. Então eu peguei um retângulo, uma sala ou uma parede retangular de 4,5 metros por 2,5 e uma aba lateral aqui, que às vezes acontece isso muito em cozinha, quando você vai fazer recorte aí para pia ou alguma coisa do tipo. Então eu peguei aqui um recorte de 2x1. Então qual é a dica dessa aula? É o seguinte: primeiro passo é você calcular a área de onde você vai assentar ou o piso ou o azulejo. Então, como é que se calcula uma área? Geralmente as áreas são retangulares e são regulares ou retos, como a gente costuma dizer, quando os cantos fazem 90 graus, como é esse caso aqui. Caso você tenha uma área que não faça 90 graus, você pode escrever aqui nos comentários e enviar para mim, que eu calculo aí, dependendo aí do tipo de área que você sentir dificuldade. Então nesse caso aqui, eu vou escrever aqui área total. Então AT seria a área onde você vai assentar. Essa primeira área aqui, esse primeiro retângulo, eu vou chamar de área 1. Que é o seguinte: você vai multiplicar um lado, que seria esse comprimento 4,5, pela lateral aqui, pela largura, que é 2,5. Recomendo que ao fazer esses cálculos, façam com uma calculadora para evitar qualquer tipo de erro. Bem, essa área aqui, 4,5 por 2,5, na sua calculadora você vai encontrar 11,25. Agora, muito cuidado com essa unidade, tá? Como você está multiplicando metro por metro, a unidade de medida de área vai ser metro quadrado. A área 2 é mais fácil, vou chamar isso aqui de área 2. Ela é bem mais simples, porque é 2 por 1. Uma área 2 por 1, basta você multiplicar 2 vezes 1, vai dar 2 metros quadrados. Então, a área total nossa vai ser o 11,25 metro quadrado, naturalmente, mais 2 metros. E sempre tomando esse cuidado, tá? Vírgula embaixo de vírgula. E soma aqui, vai dar 25. 11 mais 2 vai dar 13,25. Então a área que eu estou pegando como exemplo tem 13,25 metros quadrados. Bom, feito isso aqui, agora vem o passo mais importante e talvez a parte mais complicada. Eu deixei aqui na imagem um monstruário aqui de pisos. Eu tenho vários tipos de piso. Eu tenho um piso aqui no formato 6.1 por 6.1, 15.2 por 15.2, esse aqui retangular 15.2 por 30.4, esse quadrado aqui de 30.4 por 30.4. O que quer dizer isso aqui? Significa, por exemplo, esse aqui 30 centímetros e 4 milímetros por 30 centímetros e 4 milímetros de dimensão, ou seja, cada lado desse piso mede 30,4 centímetros. Agora, para calcularmos a quantidade de um determinado piso para ser colocado nessa área aqui que eu calculei, você tem que calcular agora a área do piso que você vai colocar. Então, vou pegar como exemplo esse cara aqui, esse piso de 30.4 por 30.4. Então você vai pegar aqui, ó, 30.4 por 30.4. Agora, a grande dica é o seguinte: como o piso aqui está em centímetros, você tem que calcular a área desse piso em metros. E como é que eu faço isso? Bem, para não complicar muito, eu vou dar uma dica bem prática. Quando você quer passar algo que está medindo em centímetros e quer passar para metros, se divide 100 por 100. Por quê? Porque 100 centímetros dá 1 metro. Então, ao fazer essa divisão, você já vai passar para metros. Só que você não precisa se matar fazendo cálculos. Faça o seguinte: qualquer medida em centímetros que você vai passar para metros, na divisão por 100, você vai movimentar a vírgula 2 casas para a esquerda.
ou seja, ela vai caminhar 2 casas para a esquerda. Então 30,4 centímetros é a mesma coisa que 0,34 metros. Então 30,4 centímetros é a mesma coisa que 0,304 metros. Então você vai passar a medida desse piso para 0,304 por 0,304. Isso daqui em metros quadrados vai me gerar um número maluco aqui, mas como você está fazendo na calculadora não tem problema. Isso vai dar 0,09246. Então você fazendo essa conta aqui vai aparecer esse valor meio maluco que, se caso você queira, pode até arredondar, mas para você fazer um cálculo bem preciso da quantidade de piso, é melhor você manter esse número mesmo, tá? Se você multiplicasse 30,4 por 30,4, você iria chegar num valor 924,16 centímetros quadrados. Então, você vê que existe uma relação entre centímetro quadrado e metro quadrado. Como nós calculamos a nossa área a ser assentado o piso em metro quadrado, nós vamos trabalhar com esse valor do piso em metro quadrado. Então, uma peça de cerâmica de piso mede isso daqui. E como é que eu faço para calcular essa quantidade? Bem, essa quantidade é só fazer isso aqui, ó. Eu vou chamar de N a quantidade de peças que eu vou precisar. Tá? Essa quantidade N é calculada da seguinte forma. Pega a área total que você tem, né? Seria a área onde você vai assentar o piso, a área total, dividido pela área de uma peça do piso que você vai colocar. Eu estou falando piso aqui por causa do exemplo, mas é claro que se fosse um azulejo, você vai fazer o mesmo procedimento, tá? Então, aqui vai ser a área, e vou chamar de P cedilha aqui, peça, tá? Uma peça de um piso ou de um azulejo. Bom, no nosso caso aqui, qual é a área total do piso? 13,25. Então, você coloca aqui e divide pela área de uma peça. A área dessa nossa peça é 0,09246. Não se preocupe muito com esse tamanho dessa conta, porque a tua calculadora vai fazer essa conta de boa. Esse cálculo. Pega esse daqui, tá? 13,25 e divide por 0,9416. Isso vai dar 143,37. Bom, aí você pode falar, mas existe essa quantidade de peças? Claro que não, as peças são inteiras. Então, você já arredonda então para 144 peças. Então, 144 peças, então arredondando isso aqui para 144, porque não existe peças quebradinhas assim, 143,37, você arredonda para 144 peças. Só que 144 peças é o valor exato da quantidade de peças que você vai utilizar aqui. Então, eu não estou considerando, nesse caso aqui, uma eventual quebra de uma peça ou uma peça com defeito. Então, na prática, nós recomendamos que você calcule sempre 10% a mais da quantidade real que você vai precisar. Então, por exemplo, eu vou dar aqui a dica de como calcular a porcentagem sem grandes traumas matemáticos. Você vai fazer o seguinte, quando você quer calcular um percentual a mais, por exemplo, eu quero calcular o N total agora, N total, eu quero calcular 10% a mais de 144. Então você pega na calculadora mesmo, digita o 144 e multiplica por 1,10. Ao fazer esse cálculo, o resultado já vai te dar 10% a mais. Então, nesse caso aqui, 144 vezes 1,10 vai dar 157,7. De novo apareceu um quebrado. Você vai arredondar para quanto? Para 158, naturalmente. Só que, na prática, você não vai achar caixas de azulejo que totalize 158 peças. Muito provavelmente você vai conseguir caixas aí em quantidades que na somatória você consegue 160. Bom, esse valor aqui, 160 peças, seria o número ideal. Mas se você um dia pretende fazer uma determinada reforma, vai ter que quebrar o piso ou a parede, você compra um pouco a mais, sempre um pouco a mais. Porque no mercado, geralmente um determinado tipo de piso, ele com o tempo acaba desaparecendo. Então você só vai achar eventualmente em museus de azulejo e vai pagar um preço bem mais caro. Ok? Bem, então com isso aqui, espero ter ajudado aí ao pessoal de como calcular a quantidade de
piso ou de azulejo. E qualquer dúvida é só escreverem aí nos comentários ou me escrevam em inbox aí, quem não quiser se expor, só escrever inbox nos diversos links que eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo aqui, ok? Por hoje é só, eu espero vocês na próxima aula, fiquem com Deus e até o próximo encontro. Até lá, gente, tchau!